Então tem muita gente que acha também que vai viver o sonho do Canadá e acha que quando chegar aqui vai ser uma Disney. Tem várias pessoas que estão aqui no Canadá, pessoas que são referências aqui no Canadá. Eu falo você, Sim. tem o Flaviano, tem o Aurélio, que são Sim. pessoas que são referências aqui, né? Para imigrantes, pessoas que estão lá no Brasil e estão sonhando. Porque eu falo essas três pessoas, essas três referências aí do YouTube, porque são pessoas que falam a realidade e viveram um pouquinho das dificuldades do Brasil. Então, sabe como que funcionam as coisas lá do Brasil, sabe a luta que foi para chegar aqui, da mesma forma eu, com a minha esposa, a minha família. Então, a gente tem uma história, assim, difícil até chegar aqui. E depois que chegou aqui, não é que ficou fácil. Porque também a gente tem que ralar. A coisa Sim. fica bastante difícil também. Você sabe, você tem mais experiência que eu. Então tem muita gente que acha também que vai viver o sonho do Canadá e acha que quando chega aqui vai ser uma Disney. E não é uma Disney. Entendeu? Tem as dificuldades também. Tem as coisas que você vai conseguir fazer com a família, mas tem as dificuldades e as lutas. Então, assim, como eu estava falando, aí começou o sonho, né? Eu comecei a sonhar e eu louvo a Deus por Deus ter colocado uma esposa na minha vida que sempre me apoiou nos meus projetos e nos meus sonhos, né? Quanto tempo juntos vocês? Nós, 17 17 anos, anos. estamos 19 anos juntos, né? Para falar a verdade. 17 casados. Isso, 17 anos casados. Vocês são casados papel mesmo ou só como em law? Não, no papel. Bom. No papel. Não, porque na assim, igreja. uma coisa que eu gosto de falar, né? Porque hoje nas minhas mentorias, quando a galera chega namorando, eu falei, irmão, vocês pensam em ficar junto daqui 10 anos? Então casa, velho. Porque o processo de vocês vai ser menos difícil. Sim. Entendeu? Com certeza, Então a galera pergunta, por que tem que casar? Não é que tem que casar, irmão. Pô, é um plano A2, indo pro estrangeiro, por que não facilitar? De Entende? repente, um deles consegue uma residência permanente. Para estender a residência permanente para a pessoa que está morando junto é muito mais fácil. Muito mais né? fácil. Sim. É muito mais simples. Aí Sim. a pessoa tem que comprovar que está morando junto, aí é muito mais trabalhoso, né? Sim, até um vídeo de turismo, pra você tirar um vídeo de turismo falando, pô, eu com a minha namorada vamos viajar. Cara, entendeu? Aí olha, a situação financeira não é das melhores. Aí se é um casal, se é uma família, por mais que a situação financeira não seja das melhores, é uma família. Uma referência. Eu vou dar uma chance pra essa família divertir? A nossa Ou- entrevista então. foi assim, do Foi. É, cara, americana. eu foi acredito, assim. eu acredito. Vocês são, a primeira pergunta no consulado americano, vocês são um casal? Perguntou? Olha pra Primeira você ver. pergunta. Olha e eu pra disse, você. nós somos. Sorriso no Somos rosto, casados, olho no olho, nós somos um casal. Sim. E tudo certo. E tava todo mundo junto. Nós Tava só as eu e meninas ela, não porque as precisavam, meninas né? aí, não precisaram fazer a entrevista, né? Ah, ok. Porque elas eram de menores. O meu processo do visto, eu tirei o americano, né? Eu tenho visto americano e depois eu tirei a ETA, Sim. certo? Então, aí começamos a sonhar tudo e tem um colega meu que já morava aqui no Canadá e eu comecei a conversar com ele, tudo, tal. O maior bloqueio que tinha na nossa mente não era inglês, não era essas coisas, era o frio. O frio. Era o frio. Falei, nossa, o frio deve ser uma coisa medonha, né? Apesar que agora já tá esfriando, 8 graus, 6 graus. Não, já estamos de blusa aqui, Já ó. são 2 É o blusas. segundo pra você podcast que andar eu na faço de rua. blusa. Olha aí. Então, já são 2 blusas para andar na rua, porque o vento já venta bastante aqui. Então, foi o maior bloqueio pra gente, mas a gente tinha um sonho. Então, quando a gente colocou o sonho no nosso coração, que nós pensamos? Não tem mais obstáculo que vai parar a gente. Pode ser Tu pensava frio, assim? Tu pensava desse dessa jeito. Sempre pensei desse jeito. Não vai ter mais obstáculo que vai parar a gente. Entendeu? E tanto é que aí tiramos o visto, conseguimos tirar o visto. Depois que eu falo... meu Deus do céu... Cada coisa, viu? Deus prepara as coisas assim pra gente de uma forma... Surpreende a gente de uma forma tão grande que quando eu tirei o visto, eu tinha dado entrada no visto americano. Para você ver, as pessoas acham que é um monstro de 7 cabeças para tirar um visto. Tem as suas dificuldades. É a questão da pessoa ter uma certeza muito grande daquilo que ela está fazendo. Preencher DS 160, tudo direitinho, uma dica. Já a primeira dica aí para a galera que vai, pelo menos no visto americano, para solicitar ITA. Galera, você vai preencher a DS 160,
As pessoas acham que a entrevista lá no consulado é um monstro de 7 cabeças. Para mim foi muito tranquila, Sim. entendeu? O que eu preenchi na DS 160, o que nós preenchemos na DS 160, foi o que o agente de imigração, o agente lá do consular perguntou pra gente. Ele não perguntou nada a mais. Nada mais. Nada a mais. Então, assim, eu coloquei, eu já tinha viajado para fora do país, eu já tinha ido para Argentina. Ele perguntou se eu já viajou. A única pergunta que ele perguntou fora do contexto da DS 160 foi se eu falei que tinha viajado para Argentina e ele perguntou para qual lugar, qual cidade da Argentina. Eu falei Buenos Aires. Entendeu? Foi a única coisa fora do contexto da DS 160. Fora isso, então, cada pergunta que ele respondia, ele perguntou: vocês são casados? Respondemos: somos. Não falamos mais nada. Não falamos há quanto tempo. Você trabalha? Perguntou para mim: você trabalha? Eu trabalho. Perguntou para ela: você trabalha? Trabalho. Chegou, perguntou das minhas filhas: suas filhas estudam? Estudam. Então, muitas pessoas são negadas na entrevista lá do visto americano. Por quê? Porque se pergunta para você, ô Kalov, você trabalha? A pessoa, eu trabalho no aeroporto e eu faço isso, eu limpo a cadeira do chefe, eu arrumo a cadeira. Ela começa a se explicar. Demais. E a resposta tem que ser fechada sem levantar questionamento. Ele perguntou se você trabalha. Tá bom, eu trabalho. Se ele perguntar com o que você trabalha, aí você responde. Sim. Quanto tempo você trabalha? Aí você responde. Então não fica tentando estender, galera. Responde na lata lá pro... Tem muita gente aí que tá para fazer a entrevista ainda. Sim. Né? Então responde na lata.